E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos fazer um exercício de cálculo estequiométrico. Pessoal, o exercício diz o seguinte: calcule o volume de CO2 nas CNTP produzido pela decomposição térmica de 300 gramas de carbonato de cálcio de acordo com o processo, de acordo com esse processo aqui. Pessoal, sempre quando nós estivermos trabalhando com cálculo estequiométrico, tudo aquilo que a gente lê no exercício, no enunciado, a gente escreve. É igual um exercício de genética lá na biologia. Não adianta você ler o exercício se você não fizer nenhuma anotação. Tudo que se lê, se escreve. Assim como é na genética, será assim também nos cálculos estequiométricos. E duas dicas eu dou para cálculo estequiométrico. A primeira, na verdade, eu já disse. Tudo aquilo que você lê, você escreve. Né? E a segunda dica que eu dou é a seguinte: que você tem que fazer o quê? Você tem que balancear a sua equação. Porque às vezes você faz tudo certinho, mas como você não balanceou a sua equação, vai dar errado o seu resultado. Então por isso que é importante a gente balancear a equação para dar tudo certo, tá? Então olha só, a minha equação é essa daqui, ó, é o carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio mais gás carbônico, né? O anidrido carbônico aqui. Então, vamos reescrever aqui embaixo para ficar melhor, para vocês enxergarem. Então nós temos o que? Nós temos o carbonato de cálcio, né, a reação de decomposição térmica, formando o óxido de cálcio, CaO, mais o CO2. Vamos ver se a equação está devidamente balanceada? Ora, eu tenho um cálcio aqui, não tenho? Aqui eu também tenho um cálcio, então está devidamente balanceado. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um também, então está ok. E aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu também tenho 3, né? 2 daqui com 1 daqui dá um total de 3. Então a equação já está devidamente balanceada. Né? Vamos ler o que está escrito aqui. Ele quer calcule o volume. Ó, calcule o volume de quem? De CO2. Ele quer saber o volume de CO2. Então eu estou trabalhando com quem? Com CO2. Eu vou colocar um V aqui embaixo do CO2. Por que você colocou embaixo do CO2? Porque é o que ele quer saber. Né? Calcule o volume de CO2. Eu não sei. Ele quer calcular. Produzido pela decomposição térmica, de 300 gramas de carbonato de cálcio. Quem que é o carbonato de cálcio? Carbonato de cálcio é esse aqui. Né? Pela decomposição de 300 gramas de carbonato de cálcio. De acordo com o processo. Ele quer saber esse volume. Viu, pessoal? Muito simples. O que eu fiz? Eu só li o exercício e retirei os dados. Aqui, agora você tem que ver qual que é a proporção em mols. Por isso que eu digo que você tem que balancear a equação. Então, os dois passos que eu falei. O primeiro passo é escrever aquilo que você leu. Retirar as informações do exercício. Eu retirei. Coloquei o volume aqui, coloquei a massa aqui em 300 gramas. O primeiro passo foi dado, que é retirar as informações. O segundo passo é você balancear a equação. Bom, a proporção estequiométrica está de 1 para 1 para 1. O que me interessa de fato é o CO2, que é o gás carbônico, e o carbonato de cálcio. E qual que é a proporção estequiométrica em mols? É de 1 para 1. Então a proporção é de 1 mol para 1 mol. Pessoal, os exercícios de estequiometria não fogem disso aqui, tá? Então a proporção é de 1 mol para 1 mol. Bom, aqui está em massa, então vou ter que transformar esse mol para massa, passar para massa. Como que você faz? Você pega o mol, que é 1, e multiplica pela massa molar do carbonato de cálcio. Se você efetuar os cálculos, vai dar 100 gramas por mol. Então aqui vai ser 100 gramas, tá? 100 gramas. E aí, né, você vai fazer o quê? Você vai passar esse mol para volume. Em volume dá 22,4. Isso aqui vai dar 22,4 litros. Então, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o número 1, que é o coeficiente estequiométrico, e multiplicar por 22,4 litros. Por que 22,4 litros? Porque aqui embaixo ele está pedindo para mol. Pessoal, você sempre vai transformar para aquilo que ele está pedindo. Se aqui é em massa, você vai passar o mol para massa. Se é volume, você vai passar o mol para volume. Não tem segredo. Efetuando essa regra de 3 aqui, você vai chegar à conclusão de que o seu volume vale quantos? O seu volume vai dar 67,2 litros, tá? 67,2 litros. Pessoal, via de regra, cálculo estequiométrico é isso.
Ele vai perguntar qual é o volume produzido, qual é a massa produzida, não sei o que. Sempre vai mudar a sua variável, mas a essência do exercício é basicamente a mesma. Muito obrigado.